Seguinte, eu falei que eu vou fazer um compilado, né, de todos os pacientes que chegam pra mim no consultório falando: nossa, doutora, meu cabelo tá caindo, eu tô desanimada, eu quero aquela vitamina, aquela que é top, que vai resolver todos os meus problemas. Mas será, Ju, que tem um top 10 vitaminas pra tomar depois dos 40 anos? Ou será que isso é só coisas de vídeos do YouTube? Não sei, nós vamos descobrir aqui hoje, pessoal. Fica com a gente que vai ter uma convidada super especial. Bem-vindos e bem-vindas ao podcast Mais Saúde, por favor, construindo bons anos com muita qualidade. Aqui nós vamos juntos construir uma estrada mais segura para essa viagem da vida. Para isso traremos informações de qualidade, dicas de saúde e motivação semanal. Eu sou a Michele. Eu sou a Juliana. Nós somos médicas. E hoje, Ju, para complementar nosso bate-papo, a gente trouxe uma convidada super especial, super especialista, titulada, maravilhosa, a doutora Flávia Júlia do Amaral. Faz sticker, eu tive que perguntar, né? Mas vamos lá, ela é intensivista, médica intensivista pelo Hospital Israelita Albert Einstein, ela é titulada pela MIB e também ela é titulada pela Sociedade Brasileira de Nutrição Enteral e Parenteral, a Braspen. Então ela trabalha com nutrição, principalmente lá no hospital, e tem muito para agregar aqui pra gente. Bem-vinda, doutora Flávia. Obrigada, meninas. É um prazer estar aqui com vocês. São pessoas que eu admiro muito também. Ah, legal. Vai ser ótimo esse bate-papo. E para começar, doutora Flávia, a gente queria trazer essa pergunta, né? Por que as vitaminas são importantes para o corpo e o que acontece quando a gente vai envelhecendo? Vai diminuindo a nossa capacidade de absorver as vitaminas? Bom, meninas, antes de mais nada, é importante reforçar que as vitaminas, elas fazem parte de uma alimentação equilibrada, né? Sim. Todos os alimentos, todas as frutas, os legumes, as carnes, todos esses perfis de alimentos vão incorporar algum grau, uns com mais, outros com menos, dessas vitaminas. Sim. Então, eu já vou começar com essa velha, né, que a questão de uma dieta equilibrada que consegue trazer essas vitaminas para uma pessoa saudável. Muitas vezes não é necessário buscar em outras fontes, buscar na farmácia essas vitaminas se você se alimenta de forma adequada. Mas onde eu quero chegar? À medida que o nosso corpo ele vai envelhecendo, e muitas vezes sob efeito também de algumas medicações de uso crônico, a absorção de certos nutrientes ela pode ser deficitária. Alguns casos de pacientes que têm gastrite crônica, alguns casos de pacientes que têm problemas pancreáticos crônicos, intestino que tem alguma área de absorção que não é muito legal, paciente que já fez alguma cirurgia. Então, o básico, esse paciente que usa omeprazol, metformina, né? É o que geralmente chega, né? Nossa, às vezes o paciente chega usando o inibidor de bomba, que seriam os prazóis da vida. Omeprazol, a vida toda, né? A vida toda. E aí, quando você vai observar, ele nem sabe por que está tomando aquilo. Às vezes teve um episódio isolado de refluxo ou de gastrite na vida e acabou incorporando essa medicação até por vários anos. E nós sabemos que, à medida que a pessoa vai envelhecendo, primeiro, porque ela já não come da mesma forma como uma pessoa jovem, e também por conta desses problemas que vão se acumulando ao longo da vida e dessas medicações, isso pode atrapalhar um pouquinho. Tá. Boa. Legal, isso a gente até falou, né, Ju, no episódio com o Dr. Marcelo, né, das causas de perda de peso, né, da desabsorção, e entra muito nessa questão de nutrição, de deficiência de vitamina. E aí, só pra eu desabafar aqui, porque eu tava agoniada com isso, revoltada essa semana. Eu tive que escutar bastante. Porque eu vou procurar, né, artigo, vou procurar estudo, vou procurar inspiração para fazer o podcast. E aí eu comecei a ver no YouTube vídeos de vitaminas. Então, top 10 vitaminas para você que tem mais de 40 anos. Gente, se você for juntar a quantidade de reais que você vai gastar com todas essas vitaminas que não são tão benéficas assim, você faz uma viagem pro Caribe no final do ano, assim, simplesmente. Então, você escolhe. Ou você quer comer bem, ou você quer gastar seu salário mínimo com um monte de vitamina na farmácia. Então, não tem isso, né? A gente vai aqui destrinchar um pouquinho. E eu precisava fazer esse desabafo e a gente vai continuar o episódio daqui pra frente. Isso aí. E eu acho, Flávia, que um ponto que você falou que é muito interessante é que, às vezes, com o envelhecimento, a gente tem acúmulo de fatores que podem diminuir a absorção. Então, as doenças crônicas, né? A gente sabe que diminuem essa absorção porque elas trazem junto com elas a inflamação,
e o uso de vários medicamentos, né? Então, isso é importante a gente ter alerta, a gente separar, pessoal. Com o envelhecimento, nós temos problemas que diminuem a absorção, mas não necessariamente a pessoa idosa ela não vai ter a absorção de vitaminas. Se ela tiver hábitos de vida saudável, comer bem, fazer atividade física, é difícil ela ter essa deficiência. Mas assim, o que você faz no seu dia a dia, no seu consultório, para detectar? Porque muitas vezes a gente vê médicos pedindo um abecedário. Então, todas as vitaminas. O que você acha que é básico para a gente solicitar, que realmente faz parte aí para a gente garantir um envelhecimento saudável? Bom, Ju, excelente ponto. A gente observa que é cada vez mais comum, não sei se vocês também passam por isso, que o paciente ele vai até o consultório e ele já fala, já pede os exames antes para eu já fazer, já agilizar. Eu sou um pouquinho chata com isso, que eu acho que a gente tem que examinar, avaliar o paciente primeiro para entender que tipo de exame que ele precisa. Mas essas superdosagens, esse exagero na busca desses exames, primeiro porque podem gerar condutas iatrogênicas. O médico ele pode fazer uma conduta que não necessariamente esse paciente precisa, tá? Então, se o paciente não tem clínica, se ele não tem sintomas, por que você vai repor aquele determinado elemento se aquele elemento está numa faixa normal, né? Sim. Então, a gente tem que pensar que não é que não vai fazer mal, porque às vezes as pessoas falam, deixa eu tomar, vitamina não vai fazer mal, e não é bem assim. No mínimo, você vai ter um gasto financeiro que você não deveria estar tendo, né? Você poderia estar gastando com alguma coisa mais saudável, mais útil para o seu dia a dia, que não um dinheiro que vai sair completamente ali na sua urina. Então, eu sou totalmente contra essa dosagem inadequada, indiscriminada de elementos. Não tem muitas evidências que essa busca seja adequada, até mesmo porque a gente faz isso em um determinado perfil de paciente, tá? Quem que merece uma busca um pouquinho mais proativa para transtornos carenciais? Quem merece uma dosagem específica de tal vitamina? Geralmente são esses pacientes que eu comentei, que já tiveram algum problema de saúde ou que têm algum problema de saúde de absorção. Os pacientes bariátricos, pacientes que ficaram internados muito tempo, que ficaram né? internados, Talvez. Pacientes com parenteral, que nada mais é do que a dieta que vai na veia. Sim. São pacientes gestantes, pacientes que têm algum problema de saúde para não ter essa absorção. Sim. Legal. E eu fico muito chateada quando a gente recebe esses pacientes no consultório cheio de vitaminas, cheio de aquela polifarmácia toda, e aí você fala, não, vamos tirar. Ah, doutora, mas eu gosto, já estou acostumado. E aí acaba que, às vezes ele precisa tomar uma medicação e não quer tomar, prefere tomar vitamina. Exato. Eu acho que gasta com a vitamina, não compra a medicação que precisa. E aí eu até trouxe aqui pra gente especificar que você falou, causa dano, né? Pode fazer mal. Então, algumas vitaminas que podem, em excesso, fazer mal. Por exemplo, a vitamina A, ela tá relacionada aí com aumento de câncer de próstata. Então, se você toma vitamina A em excesso pode ter aumento de câncer de próstata. A vitamina E, o câncer de pulmão. Então, a gente pode ver que as vitaminas aí vão tendo prejuízos a longo prazo. Vitamina D, que aí é muito na moda, né, Ju? Em excesso, em níveis elevados no sangue, a gente aumenta o risco de fratura também. Sim, fratura, pedra no rim. E é muito engraçado isso que você falou quando chega com a dosagem. Hoje eu atendi uma paciente, até antes daqui, e ela veio com a dosagem de selênio, que alguém pediu, e um selênio super alto. Um selênio de quase 300. E aí eu fui perguntar, né, mas o que tá acontecendo? Então, assim, ela come 5 castanhas do Pará por dia. Além disso, ela toma aquele leite que é caju Pará e suplementa um multivitamínico que tem uma quantidade enorme de selênio. E assim, Ju, a maior causa de hipervitaminose é iatrogênica. É iatrogênica. Então, trabalhar na UTI traz muitos aprendizados pra gente, né, meninas? Sim. Vocês também já têm experiência com UTI, com pacientes graves. A gente sabe que o excesso dessas vitaminas causam mal, sim. Sim. Selênio, por exemplo, né? Exatamente. Intoxicações. Então, os nefrologistas estão cansados de receber no consultório pacientes com insuficiência renal, com hipercalcemia, desencadeado pelo uso da vitamina D. Vitamina D injetável, muitas vezes, que não tem indicação. Que
que não é a via preferencial. Sim. Pacientes com sobrecarga de ferro, tomando ferro por muito tempo, com problemas hepáticos. Sim. Pacientes que têm, de fato, as dosagens alteradas, mas que não tem nenhum sintoma relacionado. Isso também não vai causar nenhum problema para o paciente. E o que me deixa mais chateada disso tudo, Ju, é que a nutrologia é uma especialidade que ela é um imã de pessoas mal intencionadas. Tá? Então, muitas vezes o médico, o profissional, ele pede esses exames com a intenção de vender algum produto. De vender o soro da beleza. De vender o antídoto. Então, chegou uma paciente no consultório também uma vez, muito legal a história dela, que ela tinha ido num colega nutrólogo, que tinha feito toda essa bateria de exames, né? Alumínio, selênio, cobre, uma paciente saudável, né? Uma paciente saudável, ela só queria fazer um check-up, sabe? E aí acabou fazendo e veio uma dosagem de chumbo alterada. Falei, você trabalha com tinta? É doença ocupacional. Isso aqui... Ela, o que eu faço com isso? Eu falo assim... Eu não tenho nada para fazer com esse exame. Você não tem risco ocupacional. Isso pode ter sido um achado de exame. Se você quiser, a gente pode repetir. Então, não faz sentido você tratar uma doença que não existe. E outro ponto que a gente acaba pedindo essas dosagens é pacientes que têm sintomas, né? Sim. Então, a gente não tem como excluir. Então, pacientes que têm o risco, que você falou, e pacientes com sintomas. São os principais indicadores, né? Para a gente pedir exames de rotina, né? De vitaminas. Sim. Legal, isso é muito importante, né? A gente tentar discernir um pouquinho o que vale a pena e o que talvez para aquele paciente não é igual para todo mundo. Não dá para pedir o abecedário, né? E aí, pensando nessas vitaminas principais, o que você gosta de dosar para os seus pacientes que você acha que é importante? Eu acho legal a gente falar porque tem algumas vitaminas bem legais da gente repor, né? Sim, acho muito interessante, principalmente o paciente mais idoso, aquele paciente que já chega com algum grau de sarcopenia, desnutrição, a gente fazer uma busca ativa. Sim. Então, dosagem de ferro, acho interessante. Tem muito idoso que não consegue atingir meta diária de ferro por conta do baixo consumo de carnes, por exemplo. Sim. A vitamina B12, que pode desencadear problemas, né? A gente sabe que a vitamina B12 em estados carenciais pode predispor a dor neuropática, pode predispor alterações de cognição. Então, a gente precisa fazer essa busca ativa. Sim. Vitamina D, para nós no Brasil, que a gente tem exposição solar, eu acho questionável. Mas, por exemplo, para o perfil de paciente que eu atendo, que é um paciente que trabalha em ambiente fechado, que se expõe pouco, acho que vale a pena. Acho que vale a pena, né? Até mesmo por conta de questão de saúde óssea, então, para a gente ter uma ideia melhor. Algumas populações de risco, né? Principalmente as gestantes, os bariátricos, de novo, ácido fólico, com certeza. Sim. Pacientes que já vêm com uma anemia crônica, então, esse paciente está com hemoglobina um pouquinho baixa, vamos ver como que está o ferro, como que está a B12, ácido fólico, a gente faz um pacote. Então, eu acho que precisa ser um pouco direcionado. Sim, e aí se tem alguma queixa específica, né? Então, assim, paciente, às vezes, que eu tenho visto, às vezes paciente com queixa de sangramento, né? Aquela alteração ali próxima do pelo, da foliculite, às vezes uma dosagem de vitamina C em alguns casos, pode ser, mas igual e a gente pega, viu, Ju? Eu já tive uma paciente internada com hipovitaminose, com lesões de mucosa oral, graves, e ela ficou... o médico que me acionou foi um médico infecto, porque chegou a ele como se fosse um herpes. Entendi. E era uma deficiência de vitamina C. Sim. Era uma menina abastada, uma jovem, com condições, mas ela tinha uma alimentação péssima. Pra gente ter uma recomendação diária de vitamina C, só pra vocês terem uma ideia de tão fácil que é. Você toma um copo de laranja por dia, você já atinge a sua recomendação diária. Pois e agora tem uma moda mesmo de dosar a vitamina C e repor nas pessoas. Eu nunca vi vários exames de pacientes. Com a vitamina C baixa, você vai fazer o que com isso, né? Mas assim, eu particularmente, eu sou uma pessoa que gosta da vitamina C. Sim. Eu acho importante para cicatrização. Sim, é importante para isso, cicatrização. A gente tem vários estudos mostrando também o papel da vitamina C no manejo da dor.
que isso é legal, junto com a tiamina também, que é uma vitamina do complexo B. A vitamina C também é muito importante para os processos de defesa, de imunidade. Sim. Então, eu acredito que seja legal para algum perfil de paciente. Sim, eu acho mas para todo mundo, se a gente consegue ter uma alimentação minimamente equilibrada, você não precisa repor isso. E sem contar que a vitamina C em excesso predispõe à litíase renal. Que é cálculo renal, Cálculo renal. E aí eu até brinco com os pacientes. Olha, tem uma listinha de coisas que vocês não vão poder fazer. Aí eu falo, vitamina C, anabolizante. Às vezes eu faço uma listinha para alguns pacientes. Mesmo que seja um médico, você me pergunte antes se você pode usar. Porque as pessoas esquecem. E muitas vezes em uma hora de consulta, geralmente eu faço uma hora de consulta, ou menos, você não consegue abordar todos os aspectos da saúde dessa pessoa. E eu acho que isso da vitamina C é interessante também, porque você consegue atingir com um básico de alimentação. Então, 2 limões espremidos ali, uma laranja, você coloca frutas cítricas. É muito mais fácil, muito mais barato do que você colocar aquilo em cápsula. Sem contar que muitas cápsulas de efervescentes de vitamina C, viu, pessoal? Falo isso aqui até como um recado para minha mãe, que é fã da vitamina C, gasta todo o seu dinheiro comprando vitamina C. Eu fui ler para ela o rótulo, pessoal. Tinha adoçante, sucralose, tinha açúcar, que era maltodextrina, tinha mais um tanto de aromatizante e conservante. Vai saber se isso não faz mal. Não é mais fácil tomar um suco de laranja? Não é mais fácil tomar? Colocar um shotzinho de limão de manhã? Vou trazer um caso clínico que eu atendi ontem. Que foi assim, ó, paciente... Era isso, clássico, né? A pessoa, eu não como direito, mas eu tomo uma vitamina. Eu tomo o meu complexo de A a Z lá e tá tudo bem. Aí... Batata, né? Ela tava lá no consultório, trouxe todos os exames, aí a gente dosou, né? Perfil de ferro, vitamina B12, ácido fólico, tudo baixo. Assim, o que adianta? Ela não tava comendo direito, estava tomando vitamina de A a Z que ela comprou na farmácia. Não adianta, o básico, bem feito, como a gente sempre fala. E alimentação e a suplementação direcionada. E é o que eu sempre falo isso para os pacientes, gente, é uma suplementação. Sim, não é alimentação. Não é o principal. Né? E você acha que esses centros, Flávio, igual a Mi falou, você acha que eles suprem, né? Por exemplo, é porque as pessoas falam, não, vou tomar, porque tô aqui. Mas não é melhor fazer um personalizado para a pessoa? O que você acha? Sempre. A gente está vivendo a era da medicina personalizada. Né? Sim. E esses polivitamínicos, pessoal, a nível populacional, é legal para uma população também que não tem condições, de muitas vezes, de ir até o médico ou fazer essa individualização. Tá? Geralmente, são quantidades muito pequenas. Eles colocam nesses polivitamínicos, mas exatamente para evitar as intoxicações. Sim. Essa moda, essa tendência do uso dos polivitamínicos, a gente importou muito dos Estados Unidos. Não sei se vocês já viram. Lá basicamente, é tudo tamanho família, é vitamina para tudo, porque eles têm uma cultura de hábitos alimentares muito deficitários. Que não é a nossa realidade aqui no Brasil, que é um país tropical, que tem muitas frutas, uma variedade imensa de alimentos. Então, eu acredito de verdade que quando a gente precisar repor, tentar fazer uma questão mais individualizada. Né? E, de fato, se você quiser manipular esse suplemento, faz num lugar de confiança e mais também, dê opções para esse paciente, né? Se você não quiser manipular, vamos tentar então esse suplemento. Eu uso muito suplemento para gestante. Quando eu quero repor ácido fólico, por exemplo. Alguns suplementos que já tem na farmácia também, que tem uma absorção facilitada. A gente pode tentar trabalhar de uma melhor forma para esse paciente de casa. Legal. Eu acho que isso é bacana, essa questão de fazer individualizado, né? Porque às vezes a pessoa tem a falsa impressão que está se tratando. Então ela toma um polivitamínico, igual a me falou, acha que as vitaminas estão boas, quando na verdade estão todas ruins. Então eu acho que, né, fazendo um compilado, um fechamento dessa primeira parte, é que primeiro, a gente precisa fazer um básico bem feito, né? Ter uma alimentação boa, etc. Apesar da gente não ter esse padrão dos Estados Unidos, eu acho que a nossa alimentação vem piorando. Né? Então, por isso, a gente precisa ter um médico para nos acompanhar que faça uma dosagem básica. Você não precisa de fazer todo o abecedário, mas um básico a gente precisa. Para quê? Para que a gente possa direcionar a suplementação. Porque o suplemento pode ajudar, em alguns casos, né? Se o paciente tem deficiência de ferro, de B12, igual você trouxe pra gente, eu acho que isso ajuda em vários aspectos aí do envelhecimento. Mas a gente precisa separar o joio do trigo.
saber o que é excesso e o que né, é falta. E sem contar também, Ju, que as apresentações das vitaminas são diferentes. Sim. Para o paciente que usa determinada medicação, às vezes a gente vai precisar da vitamina sublingual, às vezes a gente vai precisar fazer uma reposição endovenosa, dependendo do perfil do paciente. Então, não é simplesmente tomar. Não é só, minha vizinha falou que essa vitamina aqui é legal. Ótima. Não é bem assim. Vitamina é remédio e precisa ter uma avaliação médica para prescrição. Eu acho que o nosso corpo ele é muito inteligente. Quando a gente obtém as vitaminas pela alimentação, a gente não vai ter intoxicação vitamínica. Sim. O nosso corpo ele acaba regulando o quanto vai absorver. Por exemplo, você nunca viu ninguém ser intoxicado por vitamina D de tanto expor ao sol. A pessoa pode ficar 24 horas, 7 dias por semana no sol e ela não vai ter problema de vitamina D alta em excesso, porque o corpo regula. Se você tomar exogenamente, né, você vai, por cápsulas e tal, você vai ter problemas. E aí, então, individualizar os básicos aí, perfil de ferro, vitamina B12, ácido fólico. A única vitamina que a gente até não consegue assim tanto pela alimentação é a vitamina D, que precisa muito de exposição solar. A absorção por alimentos, ela é baixa. Alimentos principalmente assim, peixes gordos, né, salmão. Então é difícil da gente consumir. Então é melhor em algumas determinadas populações, tipo idosos, você dosar e repor. E as outras vitaminas a gente pega ali pela alimentação e vai individualizando. Muito bom. E assim, tem muita gente também que pergunta sobre os minerais, né? Sobre o magnésio, que eu acho que tá super em alta. Eu queria saber sua opinião sobre o magnésio, o que você acha? Você repõe para todo mundo? Ou... Bom, vamos lá. O magnésio, pessoal, ele é excelente. Eu particularmente gosto muito. Porque o magnésio, ele é tipo creatina. Assim, a gente ama, né? É bom para dor, é bom para performance, tem um pouquinho ali de disposição, cognição, sono. Né? Então, eu adoro. Mas assim, é muito do que tipo de magnésio que você vai ofertar para esse paciente. Muito comum os pacientes perguntarem, né? Tem 5 magnésios aqui na farmácia, qual que eu vou comprar? Tem o magnésio que vai dar diarreia, tem o magnésio que vai dar sono, tem o magnésio que vai te ajudar no esporte. Então, é interessante a gente fazer essa avaliação e principalmente passar pelo médico para você não estar tomando um magnésio inadequado. O magnésio que dá diarreia é o famoso leite de magnésia, né? Todo mundo sabe aí. É um clássico, né? A gente sempre tem que ter cuidado. E quais são os outros que tem, assim, de nome, só pra gente citar aqui? Eu vou citar 2 que eu acho que são... São 2 que ajudam na função neuromuscular de maneira geral, tá? Primeiro, o magnésio inositol, que excelente, tá? Vai auxiliar também no relaxamento, é bom, um complexo interessante para a noite, para reparação muscular, né? Tem o magnésio treonato também. Faz parte da cognição também, que pode ajudar, que ajuda né? Ali um pouquinho. Tem um perfil de pacientes idosos, jovens, que são muito adeptos do esporte, acho que vale a pena, né? Até mesmo para a gente tentar preservar essa muscularidade do paciente, não ter tantos efeitos maléficos do exercício, ajuda um pouquinho ali também na performance, tá? Sem contar também o magnésio que previne e ajuda na questão das arritmias, né? Então, acho que o magnésio ele é importante de maneira geral. E é difícil conseguir pela alimentação, né? Difícil, por isso que eu acho legal falar da suplementação. Exatamente, é difícil porque acaba que para você conseguir uma quantidade, 500 miligramas, 1 grama de magnésio, você teria que passar o dia basicamente comendo alguns E não dá pra gente fazer isso, né? Então, tem alguns pacientes que têm demandas especiais e a gente precisa tomar uma conduta especial. Sim, então, pessoal, vocês estão vendo aqui que, né, a gente gosta bastante do magnésio, eu também sou uma fã. Paciente hipertenso também, tô tendo um resultado legal, mas é importante você ter um médico que te acompanhe para saber se é indicado para você, para saber qual o sal que é melhor e, assim, qual é a dosagem, porque muitas vezes eu vejo polivitamínicos que têm uma quantidade muito pequena de magnésio e aí não vai funcionar, tá? Então, isso aqui é bem legal, a gente tá pegando alguns pontos chaves de suplementos que podem auxiliar, né? E aí, Flavinha, então assim, no final das contas não tem nenhum suplemento top que todo mundo deve tomar, né?
Não Infelizmente. Não tem. Olha, nós não trabalhamos com milagres ainda. E o ômega E nós não trabalhamos com fórmulas mágicas, tá? Isso aí. Pessoal, sempre desconfiem de fórmulas mágicas. Sim. A medicina ela evoluiu muito, mas é impossível um suplemento sozinho causar todos esses benefícios que a mídia... Eles prometem, que a, né? que a mídia vende. Não, infelizmente aqui nesse podcast não trabalhamos nós não trabalhamos com né? Enfim. Mas eu acho que, especialmente a nutrologia, infelizmente acabou se tornando aí uma máquina de fazer dinheiro. E a gente precisa se atentar muito também, até com o profissional que você está passando. Isso né? aí. E ver se eventualmente não seria interessante você passar com o médico, sempre em conjunto também com o nutricionista, para fazer um cardápio, um plano alimentar adequado. Porque se vem uma carência, a gente tem que descobrir a causa dessa carência, de onde que está vindo, destrinchar os hábitos desse paciente. E é muito difícil você mudar hábitos de vida, de maneira geral, sem um acompanhamento multidisciplinar. Exato. Sim. Então, eu tenho nutricionista no consultório, trabalho com ela, não faço plano alimentar. Plano alimentar é com a nutricionista. Legal. E eu bato muito nessa tecla, porque nós somos médicos, a gente é responsável por identificar, tratar as doenças, nós orientamos, mas a gente precisa de um profissional da nutrição para auxiliar nesse sentido. Pegando esse gancho, doutora Flávia, eu acho que as principais deficiências que a gente vê na população idosa, no consultório, é vitamina B12, ferro, ácido fólico. Sim. Vamos fazer um compilado para as pessoas entenderem aonde que elas conseguem esses nutrientes. Então, vamos começar pelo ferro. Onde que a gente consegue ferro? Carne vermelha. Carne vermelha. Eu gosto, assim, gente, Espinafre. desculpem os veganos, mas não tem jeito. E paciente que tem uma dieta vegana, vegetariana, precisa também investigar, porque é muito comum ter essas deficiências, assim como também a vitamina B12, que você deve falar. E aí, vamos de uma dica para quem quer ter maior absorção de ferro. Por exemplo, a gente tem o hábito de almoçar e depois tomar um cafezinho. Só que esse café, ele atrapalha na absorção do ferro da carne que você acabou de comer no almoço, né? Se você não for vegetariano, vegano. Então, você evitar de tomar café, chá, vinho, logo depois do almoço, lácteos, né? Logo depois de uma refeição que tenha ferro. Então, uma refeição que tenha folhas verdes, que tenha carnes vermelhas. Então, evite isso. Prefira tomar com sucos cítricos, né? Então, um suco de laranja, um suco de limão, que é, inclusive, o que a gente acaba orientando os pacientes quando vai suplementar ferro. Então, você toma um comprimido de sulfato ferroso ou outros componentes, né? Sulfato ferroso é o genérico que tem no SUS, né? Mas tem outros. E você toma um suco de laranja. Então, isso ajuda a absorver. E a vitamina B12? A vitamina B12 que a gente vai encontrar também nas carnes, né? Interessão, também, sim. Então, a gente pega muito em pacientes que... O público idoso, de maneira geral, não sei se vocês também têm essa percepção, não gosta de comer proteína, né? De comer, tem vários de proteína, de maneira geral, né? E às vezes usam remédios que diminuem, né? Por exemplo, quem usa metformina tem uma tendência a ter uma vitamina B12 mais baixa. Então, se você usa metformina, é importante estar usando essa vitamina com mais frequência para ver se está deficiente. Muitas vezes a gente repõe, né? Então, vitamina B12, de novo, na parte das carnes, né? Dos alimentos de origem animais. E o ácido fólico, mais os vegetais, né? Então, tem que comer bastante. Vegetais verde escuro. Não tem como fugir. Não tem como fugir, de novo, né? O paciente idoso, ele tem uma preferência por carboidrato, não sei se vocês... Sim. É pão, é macarrão. É bolachinha, final do dia. Uma bolachinha bolo, no café, né? Molhada no Assim, café. vai ter que ter um prato colorido, Sim. vai ter que ter uma folhinha ali, alguns legumes, vai ter que tentar dar uma diversificada, senão depois vai ficar mais difícil, vai né? ficar difícil da gente... E para fechar, tem um que eu sempre oriento no ambulatório, porque é muito importante, é o cálcio, né? A gente sabe que na população idosa aumenta o risco de osteoporose, de problemas ósseos, e a gente sempre fala, tem que aumentar a ingestão de cálcio. Aí o pessoal vai lá, mas me dá um comprimido. Não quero comprimido, porque o comprimido pode dar calcificação nas artérias do coração, pode até causar mais infarto, enfim, a gente evita. E alimentos que contêm cálcio,
Principalmente lácteos, Lácteos, né? né? Exato, Mas as a Ju tem bebidas uma lácteas. Eu gosto aí. muito de misturar sementes, né? Gergelim, a gente sabe que tem muito cálcio, apesar de ser a absorção não tão boa igual os lácteos. Mas a gente pode fazer gergelim com chia, linhaça. E aí eu fiz uma conta, eu faço uma receitinha para os pacientes que eles fazem esse mix. E aí são 3 colheres por dia. E aí Então, o intestino funciona. O intestino porque funciona. eu vou te falar, o paciente para preocupar com o intestino do que o paciente idoso, né? Com certeza. Sim. A vida deles para quando o intestino não tá funcionando. Ah, de todo mundo, né? Então, gente, É. tem que cuidar do intestino cuidar do também, né? intestino. E importante, principalmente essa questão das fibras, tem que tomar água também. Água também. Se você não toma adianta. fibra sem água, o intestino trava de vez. Então, tem que Tomar cuidar uma da água. água, né? Aproveitar. Bom, pessoal, então a gente vai chegando ao fim desse episódio sobre vitaminas. A gente fez um compilado geral. E aí a gente sempre traz uma pergunta no final, Flavinha, que é sobre o que você vai levar na mochila hoje. Que é até a nossa logo do Mais Saúde, por favor. Que é algo leve, que você vai levar dessa conversa para você, para os pacientes e que você gostaria de deixar de mensagem aqui para os nossos ouvintes. Bom, meninas, é aquela máxima, né? O básico bem feito. A gente não precisa procurar na farmácia se a gente já consegue adquirir uma alimentação equilibrada. Suplementação é para quem precisa, Sim. não é para todo mundo. Se fosse para todo mundo, era fácil, não precisava de médico, de nutricionista, né? Então, invistam numa alimentação adequada, um pratinho colorido, tentem diversificar a alimentação de vocês e tentar, ao máximo, uma alimentação que seja natural, que não seja Sem muito processado, ultraprocessada, né? Porque dessa forma você consegue adquirir os nutrientes essenciais para sua alimentação, Sim. sem remédios. Sem remédios. E para fechar esse episódio, a gente gostaria de te agradecer a presença, né? A gente sabe que o seu tempo é corrido. Muito, muito obrigada. E a gente vai deixar aqui um agrado para você, né? Do nosso grande colaborador do projeto, que é o Juan. Ele é da Link Consultoria de Saúde. E fica um agrado para você. Obrigada, Seja meninas. muito bem-vinda. Provavelmente a gente vai te chamar para próximas vezes. E a gente se vê. Obrigada. Pessoal, e você em casa que já faz parte da nossa comunidade Mais Saúde, por favor, tá entrando hoje. Curta aqui, compartilhe com amigos que precisam saber sobre as vitaminas. E não se esqueçam, toda quarta-feira a gente tem episódio novo, né, Mi? Isso aí, gente. Nos vemos na semana que vem. Até!